Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz por estar aqui nessa manhã. Que Deus seja louvado pela oportunidade que Ele me concede, né? Tudo que o Senhor nos dá é para nós devolvermos a Ele de forma melhorada. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo colocou uma palavra em meu coração e eu vou transmitir à igreja com fidelidade ao que o Senhor tem proposto. E eu creio que nós não sairemos daqui sem receber essa palavra para nós caminharmos dirigidos sobre ela. A palavra do Senhor é mais atual do que o jornal de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Então o Senhor vai falar conosco uma vez mais. Então quero pedir a você que abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. E enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus pela oportunidade, missionária Adriana, de lhe conhecer, viu? Você é uma bênção, sua vida exala a santidade. E eu quero um dia chegar a ser uma mulher crente que nem você. Eu tenho dificuldade em fazer amizade, irmão, que se não for mais crente do que eu, não dá certo. Porque eu quero aprender, eu quero estar sempre melhorando. A nossa vida é assim. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nesse processo também consiste as amizades que o Senhor nos dá. Então, se não for mais crente do que você, não queira. Porque se for mais crente do que você, vai lhe levar para perto de Deus. Agora, se não for, vai lhe contaminar. Quem encontrou Apocalipse, capítulo 2, versículo 18? O texto sagrado diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam de sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Versículo 24 diz assim: mas eu digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Pode se sentar, e eu gostaria nessa manhã também de louvar o Senhor. É um hino de 3 minutos, missionária, posso? Eita glória, então solte aí minha santa. Porque o sangue do Cordeiro, ele tem poder para nos purificar, para nos lavar, para nos santificar de todo o pecado. Hoje nós estamos aqui cercando a mesa. E eu creio, queridos, que assim como na minha vida, na tua também corre sangue do Cordeiro. Tinha sangue em seus umbrais, o anjo viu as vestes em teus portais, o sangue carmesim, como o Egito proferiu. Como é glorioso ter as marcas lá na cruz e ser purificado pelo sangue de Jesus. Os males desse mundo nunca podem atingir, se o sangue precioso corre em mim. Tem sangue do Cordeiro ali, tem sangue do Cordeiro nas unidades das suas obras. Ele está aqui nessa manhã para nos purificar, para nos limpar, para nos fazer mais salvo do que honesto.
te tocar. Se é que existe sangue em teus portais, levante a sua voz em clamor e oração, que o anjo está chegando na vitória em sua mão. Ele faz tocar as promessas de Deus. Milagres hoje vai acontecer. Se chegou o anjo do Senhor passando aí, eu sinto ele agora se aproximando de mim. Entra pela porta, atravessa as laterais, por fé nós já podemos contemplar. Passa pela igreja e aproxima do altar. Os acordes do coral, desce sobre a lama e o círculo de oração, e estende sobre nós a sua mão. Senhor Jesus, lava-me no teu sangue carmesim, pra que eu possa ter a certeza que o teu precioso sangue corre em mim, que o teu precioso sangue corre em mim, que o teu precioso sangue corre em mim. Faz toda a diferença na nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu creio que nesse tempo... Peraí, antes eu quero louvar a Deus pela oportunidade de conhecer o Júnior. O Júnior e a Raquel. Cadê a Raquel? São filhos na fé, eles nem sabem, mas eu amo eles e admiro demais a vida desse casal. E eu oro para que os meus filhos, quando casarem, tenham um casamento santo igual deles também. Queridos, em nome de Jesus, dobre a sua atenção aqui rapidinho. Eu creio que nesse tempo Deus está levantando uma geração profética, que não vai se contentar apenas em entregar uma mensagem, mas que vai lutar pela mensagem que Deus lhe confiou. Porque tem horas que a gente pensa, diante de todo o cenário que está acontecendo, e às vezes a gente ora, eu tenho orado, para que Deus me levante como uma voz profética para essa nação. E às vezes a gente pensa o porquê de alguns lugares, e a gente vê que tem igrejas, tem circunstâncias, tem comunidades, tem pessoas que rejeitam automaticamente a mensagem que o Senhor nos confiou. E a gente às vezes fica olhando e dizendo, meu Deus, não é possível. Não é possível que essa pessoa não tenha um entendimento. Não é possível que essa igreja não tenha um entendimento. Não é possível que essa geração não tenha um entendimento de que o céu está nos chamando para um acerto de contas e para um posicionamento. Nós precisamos entender que quanto mais as horas passam, como diz o hino da Shirley Cavalhais, mais o dia da vitória se aproxima. E o dia da vitória é o dia que nós estaremos frente a frente com o Senhor para todo sempre e viveremos com Ele. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós precisamos entender que não adianta pregar, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. Não adianta dizer que está errado se a gente não busca fazer o certo e ensinar com o exemplo, ensinar com a vida e ensinar com a mensagem que o Senhor nos confiou. Ao escrever Apocalipse, João revela um Cristo zeloso, que tem olhos como chama de fogo, que tem pés como latão reluzente, que todas as coisas vê e que alerta a sua igreja contra a doutrina de Jezabel. Porque muito nós falamos sobre o espírito de Jezabel, porque hoje está fácil colocar na conta do inimigo. A gente diz que é demônio, a gente diz que isso é apenas uma doutrina falsa. Não, isso não é, porque tem coisas que a gente sabe que demônio repreende, mas a doutrina é necessário transformação de caráter. Quando nós doutrinamos, quando nós ensinamos, quando nós pregamos, tudo isso se remete a caráter, e caráter precisa ser transformado. E tem gente que não gosta de pegar pesado, porque ali o seu caráter vai ser confrontado. E quando é assim, o que a gente faz? Coloca logo isso na conta do demônio. Não, isso aqui é o diabo. Não, irmão, tem coisas que é o diabo, mas tem coisas que é a gente mesmo que precisa melhorar para servir ao Senhor melhor. Jesus retrata aqui uma igreja modelo.
E como é que uma igreja como essa, tão abençoada, pode ser confrontada tão severamente pelo Senhor? Como é que alguém com aparência de tanta piedade pode estar fazendo algo tão maléfico à igreja do Senhor? Como é que uma irmã do círculo de oração, com uma aparência de santidade, pode mentir ou pode tecer um julgamento acerca de alguém? Como é que um comentário desonroso pode afetar tanto a vida de alguém? Tem gente que diz nos dias de hoje que a gente não deve abrir a boca e se posicionar. Mas se nós calarmos, quem é que vai se levantar e falar através de nós? Não, ninguém. Porque o que Deus nos deu é para a gente fazer. Aquilo que Deus te levantou para fazer, outro não vai fazer. Porque Ele sabe exatamente aquilo que Ele depositou na tua vida. Então, se nessa manhã chegou alguém aqui com espírito covarde, nós vamos orar pela tua vida e a partir de hoje você vai sair daqui ousado, pregando a palavra do Senhor, doa a quem doer. Ontem eu visitava Salvador, eu fui em alguns pontos turísticos e ali eu observei cadê o povo crente para se posicionar naqueles lugares. Um homem olhou para mim e já veio com missionário, aquele negócio assim, um monte de folha, para querer bater em mim, né? Para querer, como é que diz aquele negócio? Exatamente. Só que quando ele olhou para mim, vindo na minha direção, ele já se voltou para trás. Aí eu falei bem alto: o sangue de Jesus tem poder, vamos logo embora daqui desse lugar. Porque tem lugares ali onde não se pode pregar a palavra, mas ali pode fazer tudo aquilo que agrada ao reino das trevas. E se nós não nos posicionarmos para dizer: o meu Deus é o Deus verdadeiro, o meu Deus é o único que opera maravilhas, o meu Deus é o único que pode resolver essa situação, eles continuarão falando. Mas eu quero que Deus, eu oro para isso, e eu quero que nesse lugar Deus levante pessoas posicionadas que não vão temer o inferno, que não vão temer as redes sociais, que não vão temer ser derrubado no seu Instagram, que não vão temer a nada nem ninguém, mas que vão entregar a mensagem, que vão viver a mensagem que prega, que vão viver aquilo que o Senhor os chamou para viver. É exatamente isso que a doutrina de Jezabel tenta nos fazer acreditar e ser convencido por ela, de que a gente não precisa fazer nada. Porque estão criando leis para calar a igreja. Porque a cultura atual, ela reconhece todo e qualquer tipo de religião. E a gente tem que baixar a guarda. Nós não podemos ser intolerantes. Só que servo de Deus verdadeiro, a gente sabe, nós não somos intolerantes às pessoas. Somos intolerantes àquilo que elas pregam e defendem como certo. Porque parece que nessa geração atual, o certo virou errado e o errado virou certo. Mas quem está caminhando para o céu sabe que errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, ainda que ninguém esteja falando, e nós precisamos nos posicionar. Eu creio que aqui tem uma igreja posicionada nessa manhã, porque se não fosse assim não estaria com a quantidade de pessoas que estão, porque hoje é tão difícil levantar gente para ir para a igreja, para a escola dominical, levantar pessoas para orar, levantar pessoas para jejuar, e Deus está falando conosco nessa manhã, a começar por você. A região aonde Ele te colocou será alcançada para a glória do nome do Senhor. Você não vai se calar, você não vai baixar a guarda, você vai estar posicionado, porque o Senhor não conta com covarde, com medroso, Ele conta com valente. A gente hoje, irmão, quer viver a política da boa vizinhança. E tem muitas igrejas que não tocam mais em assuntos que são extremamente necessários. Decência e ordem, doutrina, santidade, não se vive mais. Aí tudo o povo diz: não tem nada a ver. Tempos atrás aqui no Instagram, logo que eu comecei a participar dos debates, um pastor chegou e disse: essa aí é mais uma santarrona, essa aí é mais uma que está defendendo placa de igreja. Eu não defendo placa, eu defendo a palavra, eu defendo o reino. E se o reino diz que a mulher tem que se vestir com decência e ordem, ela que se vista, ela que se amolde aos padrões do reino, e não o reino vai se amoldar à tua carnalidade. O Senhor está nos ensinando nessa manhã, porque Ele nos ama. As mulheres de Deus são diferentes, as hebreias são diferentes, a igreja que está caminhando para o céu é diferente. Nós não precisamos nos amoldar ao padrão do mundo. O mundo, se quiser, que venha para cá e se amolde aos padrões do reino. Jesus disse que nos últimos dias haveriam falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos, mas a igreja do Senhor não pode tolerar e ser passiva quanto a isso. Eu louvo a Deus que aqui no Nordeste, eu sou nordestina, eu sou maranhense. Eu louvo a Deus que aqui ainda tem igreja que se posiciona e diz assim: não, aqui dentro não vai ser assim. Porque na igreja, onde é liderada da forma como o Senhor deseja, a igreja ainda tem estatutos,
regras, e aqui não se faz o que quer. Porque se a gente faz o que quer, prova que o nosso coração não está transformado. Mas quando nós fazemos o que o Senhor deseja que façamos, a gente vai avançando de fé em fé, de glória em glória. A gente vai avançando e o reino vai prosperando através da nossa vida. É claro que vai acontecer coisas em nosso meio que fogem ao nosso controle. Mas ainda que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam sob o controle e o olhar soberano daquele que nos chamou e nos alistou para essa peleja. O Senhor sabia exatamente que você passaria pelas guerras que você está enfrentando hoje, porque você não se cala, você não baixa a guarda, você não se corrompe, mas o Senhor está dizendo, permanece naquilo que eu te entreguei, permanece naquilo que eu te confiei, porque eu sei o que eu tenho depositado na sua vida. Nessa manhã o Senhor está levantando aqui neste lugar, pessoas improváveis aos olhos do mundo, mas que através da sua vida, vidas serão libertas, curadas, renovadas, transformadas para a glória do nome do Senhor. E a igreja não pode tolerar. A igreja não pode ser passiva quanto a isso. A doutrina de Jezabel se expande e ganha força quando encontra uma igreja omissa e passiva. E essa mensagem poucas pessoas querem pregar. Porque hoje a gente vai em ambientes em que você não prega aquilo que Deus te mandou. As pessoas já chegam e dizem assim, vem cá que eu tenho que conversar contigo. Aqui não se pode falar assim, aqui não se pode falar assim. A nossa cultura é assim. Mas a cultura do céu, querido, é uma só. E nós precisamos nos amoldar à cultura do céu. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos baixar a guarda. Porque se nós baixarmos a guarda, o mundo cresce e evolui para cima da igreja. A igreja que está caminhando para o céu, ela não se cala, ela não se omite, ela não recua, ela não baixa a guarda, ela fica na posição. Tem alguém posicionado aqui nessa manhã? Jesus tem algo, irmão, isso é forte. Jesus tem algo contra quem tolera isso. E nesse caso nós temos 3 opções. A primeira delas é se esconder. A segunda delas é se assentar na mesa de Jezabel e compactuar com o ensino dela. E a terceira delas é fazer como Jeú, cavalgar confrontando tudo aquilo que se opõe a Cristo e a sua igreja. E sendo bem sincero, querido, Jesus está vendo. Ele está de olho em quem está sendo traidor da sua causa. Porque às vezes está do nosso lado. O filho vai para a escola, ele chega com um monte de coisa que a escola ensinou, quando na verdade a escola não está ali para ensinar doutrinação para os nossos filhos. A escola está ali para ensinar as matérias, português, matemática e por aí vai. E às vezes a gente se cala. Mas se acontece na minha casa, eu sempre digo, eu não vou me calar. Essa semana passada, meu filho chegou em casa e disse, mãe, eu estava na hora do intervalo, caminhando com um amigo. E o professor chegou e disse assim, deixa eu tirar uma foto desse casal. Ele disse, mãe, eu não quero mais ir para a escola. Porque você não pode mais ter um amigo. Você não pode mais sentar na hora do intervalo para conversar. E aí a escola mandou uma mensagem para mim e disse, seu filho está faltando. Eu disse, amém, eu não quero mais nem levar ele para a escola. Porque parece que está ficando cada vez mais difícil. Aí você leva o seu filho para a escola e eu recebo pedido de mães que os filhos estão na faculdade. E chegando na faculdade, eles querem afastar-se dos caminhos do Senhor. Também porque não foram ensinados. Também porque a gente não se posicionou para colocar neles bases sólidas. Porque a palavra diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho. Ensinar no caminho é eu ir e pegar pela mão dele e levar ele comigo. Porque quando ele envelhecer, quando ele chegar à estatura de um adulto, ele vai se lembrar daquilo que foi ensinado. A palavra do Senhor diz que o Senhor está observando, ele tem olhos como chama de fogo. E nós precisamos ser mais parecidos com Jesus, nesse aspecto também. Mais dele e menos de nós. Mais de ti e menos de mim. Porque quando nós nos posicionamos, nós vamos nos opor às pautas do mundo, mas nós vamos estar caminhando lado a lado com Jesus. A gente canta o hino da harpa cristã, eu quero estar com Cristo. Onde a luta se travar, no lance imprevisto, eu quero na frente me encontrar. Mas parece que a gente tem recuado e se silenciado. Eu quero louvar a Deus, porque essa igreja tem uma mulher de Deus que não se cala. Pode falar o que quiserem, podem apontar o dedo, podem perseguir, podem caluniar, mas ela está aqui posicionada. E Deus quer levantar uma geração valente, corajosa, para dizer, Jezabel não domina sobre esse lugar. Para dizer, Jezabel não abre a boca aqui nesse lugar. Jezabel não tem poder sobre esse lugar. Jezabel aqui não vai ter palpite, não vai ter opinião. Porque Jezabel quer que a gente acredite que tudo pode. Não, aqui não tem problema não. Isso aqui não tem nada a ver. A gente pode estar aqui agora e mais tarde a gente está ali com o mundo. Não tem como não, irmão. Nós não podemos ficar em cima do muro, porque o muro também é do diabo. Nós temos que escolher o lado que estamos. Ou somos de Deus ou somos do diabo. A gente tem que voltar a pregar essa
mensagem, doa quem doer. Nós não temos como ficar em cima do muro, porque se nós não nos posicionarmos, o mundo vem e nos derruba. Mas que um crente posicionado, nem Satanás, nem o inferno, nem os demônios tem poder de paralisar e de derrubar o chamado desse crente. Quem é Jezabel? Jezabel às vezes é aquela que está do nosso lado dizendo: mulher, esse negócio não é para ti não, larga logo isso. Não, isso daí é demais, isso daí já passou do limite. Jezabel é aquela que diz assim: não, você pode sim, não tem problema nenhum, jovem, você pode fornicar. Isso aí não tem, você tem que experimentar. Não tem que experimentar nada não. Jezabel é aquela que diz assim: não tem problema se a saia tá mais curta. O problema é de quem vê, não é de quem usa. Não, o problema é dos dois. É quem vê e quem usa. Quem deseja e quem faz com que o outro deseje também. Pecado ainda é pecado. E a igreja que caminha para o céu, ela anda na contramão do mundo. O mundo diz que é para cá, a igreja vai para cá. Porque o mundo se curva aos prazeres da carne, a doutrina de Jezabel. Mas a igreja permanece de pé. Venha quem vier, doa quem doer. A igreja não vai se calar. Porque a igreja que está caminhando para o céu, ela é diferente. Tem gente diferente aqui nessa manhã. Quem é Jezabel? Filha de Etibaal, rei de Tiro, de Sidom. No hebraico, o seu nome significa não há nobreza. Jezabel é rainha, mas não é nobre. Ela é má e a sua religião também é perversa. Ela implanta uma religião de adoração a Baal e a Zera. Jezabel, ela deseja matar profeta. E ela mata inocente também. Porque a mulher é cruel, é terrível. E tem gente no nosso meio que não traz ninguém para dentro. Mas bota um monte de gente daqui de dentro para fora. Está cheio de gente, irmão, querendo esperar o veredito de morte para acabar de enterrar. E nessa manhã o Senhor está dizendo: eu te chamei, foi para segurar na mão daquele que está morrendo. Porque a palavra diz que o forte suporta a fraqueza do fraco. E eu não me refiro a fraquezas de caráter apenas, porque caráter a gente confronta para ser transformado. Eu falo de pessoas que estão desanimadas na fé e que já oraram, já buscaram, já se posicionaram e nada acontece. Tem alguém perto de você que nessa semana precisa e Deus quer levantar você para ir lá fazer aquela visita. O Senhor está dizendo: você não pode aceitar perder. Você não pode se conformar que essa pessoa saia e você não vai mais atrás. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu não tenho paciência com crente velho. A gente não pode ter paciência com a nossa carnalidade. Nós precisamos ir lá buscar, trazer. Porque tem gente precisando que você seja a luz que Deus te chamou para ser nesse tempo. Tem gente esperando que você seja o sal que Deus te chamou para ser nesse tempo. O sal, quando ele toca a ferida, ele dói. Mas é necessário. E Deus levanta a gente aqui com essa graça e essa unção para ir lá buscar, para confrontar no erro e para trazer para cá de volta. Jezabel quer matar Elias, mas consegue matar Nabote. E o Senhor nos pergunta nessa manhã: até quando nós vamos tolerar certas coisas? Jezabel é idólatra. Jezabel é assassina. Jezabel é ardilosa, é mentirosa. E a gente sabe que uma fruta estragada, ela tem o poder de contaminar todo um cesto de frutas. Se a gente não se posicionar e cortar o mal pela raiz: mas a senhora vai confrontar? Vou sim. Mas a senhora vai... Não, se a senhora disser isso, fulano sai. Não sai não, irmão. Se for ensinado verdadeiramente, se tem um coração convertido, pode até passar uns 2 dias refletindo lá em casa, mas vai voltar para cá e dizer: aqui é o melhor lugar onde eu posso estar. Porque a igreja ainda é um lugar onde transforma vidas. E para que haja transformação tem que haver confronto. Nem todo mundo que está caminhando conosco já é santo, já é santificado como nós temos buscado ser. E o que é que nós vamos fazer? Aceitar a meninice? Não. Nós vamos confrontar o erro para que essa pessoa seja transformada e viva o melhor que Deus tem para ela viver aqui nessa terra. Jezabel é impiedosa. Jezabel ama apontar o erro dos outros, mas não trata. Ela só confronta, ela só expõe. Jezabel, ela é injusta. Jezabel é dominadora. Tem gente que onde chega, ele contamina o ambiente, porque se não for do jeito dele, não tá bom. Tem gente que onde chega, ele não vê nada de bom. Não, eu não gostei do hino, eu não gostei da mensagem, eu não gostei do culto, não gostei de quem dirigiu. Se o culto fosse para você, você poderia julgar, mas o culto é para o Senhor. E ele não está em busca de cantor afinado, ele não está em busca de cantor famoso, ele está em busca de coração disponível e adorador. Se nessa manhã você encontrar neste lugar alguém que é adorador, não julgue a maneira dela de adorar. Adore você também é o Senhor na beleza da sua santidade, porque o nosso Deus é santo e Ele deseja ser adorado. Faz dar maior para mim, meu santo. Ninguém vai me calar, te adorarei.
está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha, quando chegar, adorarei, adorarei. Quando chegar aí nos adorarei. Quando chegar. Você já agradeceu ao Senhor hoje por esse oxigênio que você está respirando de graça? Você já agradeceu a Deus hoje pelo alimento, pela família, pela casa que você tem? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua igreja? Você já agradeceu a Deus hoje porque você não está sozinho nessa peleja? Deus tem levantado alguém para orar com você. Você já foi agradecido. O teu coração já externou a gratidão que você deveria ter todos os dias e todos os minutos da sua vida. Senão você tem essa oportunidade agora, nessa manhã. Agradeça a Ele. Jezabel é prostituta. Jezabel é feiticeira. Jezabel é interesseira. Jezabel é insuportável. E se você conhece alguém que tem essas más qualidades que foram citadas aqui, Deus vai te incomodar essa semana para você ir até essa pessoa. Mas não é para alisar ela, não. É para dizer: irmã, é necessário nascer de novo. Irmão, é necessário lavar tuas vestes do sangue do Cordeiro. Porque se não formos nós, irmão, para nos confrontarmos, tem gente que nunca vai saber que está errando se não tiver quem avise. O nome de Jezabel, de origem fenícia, significa descasada. Ela é casada, mas ela é dominadora. Tem tanta gente dominadora no nosso meio. Tem tanta gente que quer ter a última palavra em tudo, inclusive dentro de casa. E embora ela fosse casada, a sua insubmissão levava ela a ter uma vida de infidelidade. E às vezes a gente diz: eu sou noiva de Cristo. Mas nós somos infiéis a Ele nas mínimas coisas. E o Senhor disse que quem é fiel nas mínimas, Ele levará para as maiores. Se você tem sido fiel ao Senhor, naquele ambiente de trabalho onde todo mundo te critica. Se você tem sido fiel ao Senhor, naquele ambiente de familiar, onde todo mundo fala de todo mundo, mas você se levanta como uma voz profética e diz: vamos resolver a situação aqui. O Senhor está dizendo: eu tenho me agradado de você. Mas se você tem sido omisso, a partir de hoje, é momento de se posicionar e dizer: Deus, eu não vou mais me calar. Doa quem doer. Para mim representa muita coisa que a minha família esteja unida. Então eu vou me posicionar. Eu vou promover um encontro de família e nós vamos resolver essa causa, porque quem está caminhando para o céu deseja levar mais alguém junto com você. Jezabel não se submete a ninguém. Pelo contrário, ela exige, ela quer que todo mundo se submeta a ela. O seu casamento com Acabe fez com que ele também se dobrasse à idolatria. Porque tem pessoas que dizem: eu vou casar com um ímpio. Ele não é crente não, mas quando a gente casar ele vai ser crente. Não vai não. Muito provavelmente ele vai levar para o mundo também. Então, um recado aos jovens que aqui estão nessa manhã: tome cuidado com quem você vai se casar. Disso depende todo o seu futuro. Disso depende a sua vida eterna. Disso depende também que as promessas de Deus para a tua vida se cumpram. Esse casamento era uma aliança política. Esse casamento era um casamento por conveniência. E Deus não permite apenas que Jezabel seja uma rainha, mas que ela também exerça a sua crueldade, porque tem um homem que não se posiciona ao lado dela. Então, pelo fato desse homem não se posicionar, o que Jezabel faz? Ela diz assim: não, pois agora é eu que vou mandar. Agora sou eu que vou dar as ordens. Agora sou eu quem vou ditar as regras. E um reino dividido não tem como prosperar. A mulher foi chamada por Deus para ser o quê? Cabeça? Foi para ser auxiliadora. E Jesus morreu por cada um de nós que estamos aqui nesse ambiente. Mas para que nós possamos agradar a Ele e viver uma vida verdadeira de santidade na sua presença, nós precisamos entender que precisamos nos posicionar e ser profetas para essa geração. Diante desse cenário, o que vai acontecer? No Antigo Testamento, o Senhor levanta um profeta, porque diante da desgraça, basta apenas um profeta para colocar as coisas no devido lugar. No Antigo Testamento, o Senhor levanta um profeta por nome de Elias. Elias vai ter medo. Elias vai ser acusado de perturbador. Elias vai se esconder. Mas todavia Elias, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, vai entregar a mensagem que o Senhor lhe confirmou. E no Novo Testamento o Senhor levanta um profeta também, um homem por nome de João, para falar contra a doutrina de Jezabel. O livro de Apocalipse foi gerado num tempo
em que João estava preso numa ilha, numa masmorra, e naquele lugar ele foi visitado pelo dono da igreja. Porque independente do lugar aonde você está, o dono da igreja, ele está lá junto com você. Ele nos fez uma promessa e ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. O Senhor diz na sua palavra que quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Quando passarmos pelos rios, eles não vão nos submergir. Quando passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. E a chama não vai arder em nós. Por quê? Porque Ele está conosco. Ele está na prisão, Ele está na igreja, Ele está em casa, Ele está no trabalho. E os seus olhos são como chama de fogo. Ele contempla o que está sendo feito contra nós. Mas Ele também contempla aquilo que nós estamos deixando de fazer. E nessa manhã, o Senhor marcou esse encontro conosco para dizer: eu quero o posicionamento da minha igreja, aonde eu te enviar. João está preso, mas quando o Senhor o visita, Ele dá a ele uma mensagem, e Ele vai transmitir essa mensagem. E o Senhor diz a todas as 7 igrejas que Ele tem olhos como chama de fogo e tudo vê. Ele diz que é santo e que é verdadeiro. Ele diz e deixa bem claro que a última palavra é dele, e a palavra dele nos confronta nessa manhã, para que nós sejamos a bênção que Ele nos criou para ser. E no decurso dessas 7 cartas, ele manda João escrever a uma igreja em Tiatira. Tiatira é famosa. Tiatira produz púrpura, roupas. Tiatira é famosa por ter uma grande fábrica de cerâmica, de bronze. E essa cidade também é famosa porque ela transita entre a religião e o paganismo. E assim é muito crente de hoje, que não sabe de que lado está. Aquela cidade é comandada pelo comércio. E é uma cidade comercial que se organiza em sindicatos. E Jezabel chega nessa igreja e diz: não tem problema. Você pode participar da reunião do sindicato. Você pode se prostituir na reunião do sindicato. E depois vir para cá e adorar o Senhor. Está tudo certo, não tem problema. Traduzido para os nossos dias, você pode viver uma vida de adultério. Você pode viver uma vida dupla. Você pode viver uma vida lá fora e beber tua cervejinha. Não tem problema. Isso é coisa de igreja que gosta de estabelecer doutrina de homens. E está cheio de gente falando contra a igreja que se posiciona. Mas o Senhor diz: eu tenho pés como latão reluzente e eu tenho olhos como chama de fogo. Eu estou vendo o que tu faz fora do ambiente da igreja. Eu estou vendo se a tua vida de adoração é verdadeira e sincera. Eu estou vendo se tu é fiel nas pequenas coisas, ou se quando passa uma mulher bombada, tu vira para olhar para ela. Eu estou vendo se a tua adoração é sincera, o teu coração é devotado, ou tu fica flertando com o mundo e aqui dentro também. Eu estou vendo se na tua playlist do celular só tem hino de adoração, ou se também tem promiscuidade, tem música da Anitta. Eu estou vendo se você empresta os teus olhos para as desgraças desse mundo, ou se o teu olho também é santificado. Eu estou vendo se os teus lábios só se abrem para adorar, ou se você flerta entre adoração e fofoca. Eu estou vendo. O Senhor nos diz nessa manhã: eu estou passeando no meio da igreja, e eu estou transformando corações e convertendo corações, porque neste lugar não tem espaço para a doutrina de Jezabel. De que adianta estar aqui adorando e daqui a pouco sentar e comer comida sacrificada a ídolos? E daqui a pouco ouvir o que eles dizem? Porque se você for para as redes sociais hoje, amado, tem muita gente que fica com dúvidas acerca das doutrinas centrais do evangelho, porque vai para a rede social e vê todo mundo dizendo: isso aí não tem nada a ver. E não tem nada a ver é uma frase que foi formulada no inferno pelo próprio diabo, para tentar deturpar o coração dessa geração. Porque essa geração, ela diz: mas não tem nada a ver, eu só vou cortar um pouquinho, eu só vou pintar um pouquinho, é uma tatuagem que ninguém está vendo, não tem nada a ver. Eu posso ir para a academia desse jeito, porque lá na academia eu tenho roupa, eu tenho um jeito de me vestir. Aqui na igreja é diferente, irmão. Se tu é crente na igreja, tu é crente no mundo. Se tu é crente na igreja, tu é crente na faculdade. Se tu é crente na igreja, tu deve ser crente no trabalho, porque tem gente que ninguém sabe que ele é crente no trabalho. E o Senhor está dizendo nesta manhã: eu estou te contemplando. Essa manhã é manhã de conserto, essa manhã é manhã de trato, essa manhã é manhã que o céu nos visita para dizer: eu não vou te perder para Jezabel. A partir de hoje você vai se posicionar. Eles estão ali prestando conta no sindicato. Termina, eles vão participar da mesa. Termina a mesa, eles vão participar dos rituais. Termina os rituais, eles vão participar de idolatrias maiores e mais pesadas. Aí eles vão ver rituais de sacrifício, devassidão, prostituição, porque naquele lugar a promiscuidade reinava. E Jesus começa dizendo: eu conheço as tuas obras.
Irmão, Jesus nos conhece. Ele sabe que quando nós nos reunimos aqui, a gente está com o coração voltado para receber a palavra, mas às vezes a gente senta em mesas que começa com comunhão, mas que encerra com assuntos indevidos. Quando eu fui morar em Camboriú, eu recebi um único convite, e eu louvo a Deus que Jesus me escuta. Eu recebi um único convite para fazer uma visita e tomar um café. E quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu marido e para Jesus, se for para ir em outras casas, ouvir tudo aquilo que a gente tinha acabado de chegar. E lá tem muita gente que é preconceituoso com o nordestino, que diz que os nordestinos elegem o Lula, mas depois vão lá para Santa Catarina para viver a vida boa que eles têm para oferecer. Aí o que acontece? Chegamos lá e ficamos quietos ouvindo. Em mais ou menos meia hora a 40 minutos. Aquela mulher falou do pastor ao porteiro da igreja. E disse, cuidado com fulano, cuidado com cicrano, cuidado com beltrano. E eu saí de lá dizendo para o meu esposo, cuidado com ela, cuidado com ele. Porque tem gente que na boca dele ninguém presta. Aí ele se senta na mesa disfarçada de comunhão para tomar um cafezinho, mas ele fala de Deus, do mundo, da igreja, do pastor, da missionária, de todo mundo. E o Senhor está dizendo nesta manhã, eu conheço as tuas obras. E se fosse para nós receber do Senhor apenas aquilo que a gente tem falado quando nós não estamos em ambiente de culto, se o que Deus fosse fazer na nossa vida fosse correspondente àquilo que a gente faz fora do momento de culto, o que receberíamos dele nessa manhã? Jesus está dizendo, essa igreja está crescendo. E toda igreja que cresce se torna relevante. E toda igreja que se torna relevante está envolvida numa batalha espiritual. E a verdade é que nós estamos em guerra mais do que nunca. Mas a nossa guerra não é contra irmão. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra ainda é contra o diabo. E sempre será. Em Tiatira o povo se converte. E na maioria das igrejas, observe isso, o diabo trabalha de fora para dentro. Mas em Tiatira, o diabo trabalha de dentro para fora. Porque ele infiltrou alguém dentro da igreja. Jezabel, falsa profetisa, seduz o povo à idolatria e à prostituição. Incentiva os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Uma prática que é condenada, que representa ter comunhão com as trevas. E o problema da igreja foi só um: tolerância. Tolerância com essa falsa profetisa. Porque nós, como povo de Deus, devemos nos posicionar e repreender e rejeitar falsos mestres em nosso meio. Semana passada eu encontrei um falso profeta com meu esposo no aeroporto. E meu esposo disse, minha filha, não sai da graça. Mas a minha vontade foi muito forte. Eu não posso desobedecer meu esposo. Mas a vontade era de ir lá e dizer assim, ô filho do cão, por que tu está dizendo que está pregando que tu é profeta? Sendo que tu veste uma roupa dessa. E os homens que estavam no aeroporto ficavam olhando assim para ele. Porque, irmão, até os ímpios se chocaram com o comportamento do cara. Porque a gente diz que é crente, mas a gente não se comporta como crente nos ambientes onde Deus nos leva às vezes. E se nós tolerarmos isso e nos calarmos, o que vai acontecer daqui a uns tempos? Eu trouxe alguns textos bíblicos, mas eu não tenho mais tempo para citar. Mas a igreja de Tiatira, ela enfatizava o amor, a ponto de esquecer a pureza da doutrina e tolerava essa falsa mestra. E nós devemos entender que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. Pode derrubar a página do Instagram, mas você não vai ter paz com o pecado. Você vai expor o pecado. Você vai falar contra o pecado. Nós precisamos entender que pode ser nossa melhor amiga, mas se for fofoqueira, não serve para caminhar com a gente coisa nenhuma. Tem aparência de piedade, mas fala de todo mundo e está contaminando. E o Senhor está dizendo, rejeita, confronta e coloca cada coisa no devido lugar. Ela chega na cidade e tenta confundir a igreja do Senhor. Mas na igreja verdadeira ainda tem profeta. Em nosso meio, todo espírito de confusão, todo espírito de sensualidade, todo espírito de fofoca. E a gente já está trazendo para o espírito, né? Mas isso, na verdade, tenta se tornar uma doutrina em nosso meio. Toda doutrina, todo ensino contrário. Adulterou, mas a igreja precisa perdoar, porque a igreja tem que amar, mas tem que tratar. A gente não pode colocar de volta no lugar e na posição alguém que caiu quando estava tentando levar um povo a um Salvador que talvez nem ele nunca teve um encontro real com esse Salvador. O Senhor fala contra a maldade que existe em nosso meio, a sujeira. Nós não podemos nos calar, porque quem se cala
Ela vai acabar se contaminando com a sujeira também. O Senhor disse, Jezabel, que tentou se infiltrar no meio da tua família, no meio da igreja, no meio dos teus relacionamentos, ela vai cair nessa manhã pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor. Hoje é dia de nós entrarmos em guerra. E a gente não pode mais dizer, não, deixa para lá. Não, irmão, deixa para lá. Mas não tenta mexer com a gente, não. Porque se mexer, vai ter que ouvir. Se falar, vai ter que ouvir. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos estar posicionados para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E às vezes o chamado de Deus para a gente é que nós sejamos perseguidos por causa do Evangelho. Tem alguém disponível nessa manhã para dizer, Deus, ainda que seja para ser perseguido, conta comigo, eu estou disponível. Nós não estamos num teatro, nós estamos num templo, a guerra está travada. Jezabel não foi consagrada a nada, mas ela se diz que é profetisa. Jezabel acha que não deve satisfação a ninguém. Não foi chamada por Deus, não foi vocacionada por Deus, não foi levantada por Deus. É arrogante, humilha os outros, tenta intimidar o profeta. Mas na igreja não vale o que a gente pensa que é. Na igreja vale o que Deus diz que nós somos. Ela profetiza contra a igreja, fazendo a igreja acreditar que pode participar da mesa do sindicato e depois pode cultuar. Ou seja, não tem problema, canta aqui, mas chega lá em casa e quebra o pau com esse marido, fala para ele que quem manda lá é você e ele vai ter que comer o que você quiser, que você não deve se sujeitar, se submeter a nada. O Senhor diz, hoje eu estou colocando abaixo todo o principado e toda a doutrina de Jezabel, que tenta fazer a minha igreja engolir goela abaixo a falta de santidade. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é poderoso. E nós não precisamos participar de certas mesas para entender que aquilo ali é reprovável aos olhos do Senhor. Tem gente que enche a boca aqui, mas quando sai lá fora, acha que não é pecado. Olha, irmão, dos 7 pecados, o que Deus abomina, o coração dele abomina. Ele despreza 6. E o 7º, quem semeia contém entre os irmãos. Mas parece que isso aos nossos olhos não é mais tão sério e tão urgente de ser tratado. Enquanto isso, os fofoqueiros vão ficando infiltrados no nosso meio. Aí ele ouve aqui, passa para lá, recebe um áudio, caminha para lá e por aí vai e está contaminando. E o Senhor está dizendo, eu não estou me agradando. Não tem como profetizar no culto e ser profano lá em casa. Não tem como abrir a boca para adorar aqui e lá ser uma treva. O Senhor está dizendo nesta manhã, enche a boca para louvar aqui, mas louve também na tua casa. Aqui é só uma extensão do culto que você já vive na tua casa. Aqui não tem como fingir e não tem como manter máscara. Nessa manhã é manhã de máscaras caírem, porque o Senhor está dizendo, eu levantarei um profeta nesse lugar. Eu levantarei profetas que não vão se calar. Eu levantarei homens e mulheres corajosos e destemidos. Tem alguém disponível? Enquanto Jezabel ensina isso e ninguém fala nada, o Espírito Santo diz, estão tolerando? Então deixa eu ir embora. Porque não tem espaço para o santo viver com um profano no mesmo ambiente. Jesus disse que de uma fonte não jorra água salgada e doce ao mesmo tempo. Ou eu sou luz, ou eu sou treva, ou eu sou bênção, ou eu sou maldição. Não adianta. É nas mínimas coisas. Eu sei que essa igreja ela é muito ensinada acerca da santidade. Mas tem coisas mínimas que o Senhor quer nos lapidar nessa manhã, para que nós possamos cercar a mesa do Senhor. Porque se nós sabemos o que Jezabel faz e não expomos e não confrontamos, ela vai achar que está fazendo certo. Mas Jezabel só profetiza porque o pastor deu oportunidade para ela profetizar. Está cheio de gente hoje no nosso meio evangélico que diz, eu recebi esse cargo, agora vão ter que me tolerar. Eu não pedi, me colocaram. E o Senhor está dizendo, eu estou te contemplando. Ah, mas Jezabel prega bem, ela tem uma retórica boa, ela tem um bom trabalho. E o Senhor está dizendo, Jezabel está manipulando e você não está tendo discernimento para entender. E para encerrar, amados, o Senhor diz, não vá nessa festa. Porque onde o espírito de Jezabel manda, o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Ah, mas fala em línguas estranhas, uma bênção, entrega até profecia. Mas se em casa foi insubmissa e viver uma vida dupla, o Senhor diz, não é comigo não, que essa daí tem segredo. Não sou eu não que estou usando ela. Deus vai pegar você, Jezabel. Pregue graça, mas também pregue com autoridade
aquilo que o Senhor derramou sobre a tua vida. Fale a verdade. Quem fala a verdade é rejeitado. Mas o Senhor está dizendo: eu não tenho acordo com Jezabel. Tem mulher fiel aqui hoje que não se senta na mesa de Jezabel. Tem obreiros aqui hoje que estão cheios do Espírito Santo. E que quando vê Jezabel tentando se andar no meio, vai levantar o dedo e vai dizer, assim como Elias disse: diante do Senhor ao qual eu estou, eu te repreendo em nome de Jesus. Jezabel não pode impedir você de adorar. Jezabel não pode impedir você de cercar a mesa. Jezabel não pode impedir você de levantar mãos santas. Jezabel não pode mais te conduzir a tua mente a achar que está tudo certo, quando na verdade está tudo errado. O Senhor está dizendo nesta manhã: hoje eu derrubo Jezabel e eu levanto um profeta. Tem alguém aqui que pode dizer: Jezabel, se tu não se posicionar hoje, tu vai parar no leito. O Senhor está dizendo: fale a verdade, doa quem doer, continue pregando. Ah, meu Deus, mas parece que alguém diz que eu só sou usada com palavra de confronto. Não tem problema, você continue pregando aquilo que Deus te confiou, e Deus continua respaldando a tua caminhada. Você continua fazendo o que agrada a Deus, e Deus vai se encarregando de abrir as fronteiras para você entrar onde ninguém entra. Ei! Se Deus quiser te usar para arrancar uma máscara de alguém, você vai se posicionar ou vai se esconder? Aquele que tem fogo nos olhos está em nosso meio nessa manhã. E ele diz: eu vou usar você mesmo. Jezabel pode não dar nada por você, pode menosprezar você, mas a partir de hoje haverá um divisor de águas no nosso meio, se alguém receber essa palavra. Porque Deus vai tirar todo o espírito de divisão e de adivinhação do nosso meio. Tem gente que bate no peito e diz que é profeta, mas quando na verdade foi lá nas redes sociais e consultou tudo sobre a vida da pessoa para depois dizer que é profeta. E profeta de verdade, ele gosta de secreto. Profeta de verdade, ele se posiciona e fala o que Deus manda, mas ele não gosta de aplauso e nem de holofote. Nós estamos vivendo uma geração que canta ele e vem brilhando como o sol, mas quem quer brilhar é ele. Que canta: ah, não há Deus como Jeová, mas se o nome dele não for citado, ele não se conforma. Que não aceita, se ele não tiver oportunidade, para ele o culto não foi a mesma coisa. Deus está operando milagres e maravilhas no meio de pessoas, na vida de pessoas, no meio de igreja que estão posicionadas. E nessa manhã o Senhor está derrubando por terra cadeias, grilhões e correntes que estão tentando aprisionar você, para você não romper contra a doutrina de Jezabel. E nós vamos entrar nessa marcha em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Jesus ainda salva, cura, batiza e em breve voltará. A glória de Deus está aqui em nosso meio, é presente, é real. E Deus quer usar você com poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e colocar por terra toda a doutrina errada de Jezabel. A igreja anda unida e nós todos somos necessários para que o reino avance, mas o Senhor só conta com quem está posicionado. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, somos todos chamados para servir. Então, se nessa manhã você entendeu essa palavra e você vai ser intolerante ao pecado, eu quero convidar você nessa manhã a se ligar no trono da graça e aumentar o volume da tua adoração. Porque se nós formos cheios do Espírito, nós vamos romper e nós vamos nos posicionar e nada nem ninguém vai nos calar. Ao que parece, eu sei que está sendo filmado, mas o Júnior não vai postar essa parte. Ao que parece, eu estou sendo desconvidada de continuar participando dos debates. E isso doeu muito em mim, quando eu soube. Eu tinha um debate marcado para o dia 29, a pessoa me ligou e disse: a gente vai cancelar. Eu disse: então marca para junho e me dá a data. Não, a gente não tem uma data. Eu disse: então vamos marcar para julho. Não, quando a gente tiver uma data, a gente te procura. Porque falar a verdade hoje, missionária, não é para qualquer um. E quando a gente fala a verdade, irmão, a gente incomoda o inferno. Tem alguém ainda disponível para falar a verdade aqui? Doa quem doer. Eu posso fazer uma oração, missionária, com a igreja? Se coloque de pé que eu quero orar com você nessa manhã. Eu gostaria de orar por pessoas que querem receber de Deus poder e autoridade para confrontar todo o ensino errado de Jezabel. Tudo aquilo que deseja extrair de nós o zelo, a pureza, a santidade que o Senhor já derramou sobre a nossa vida. Tem alguém nessa manhã que diz: Pai, eu quero que o Senhor me levante com essa graça e essa unção.
E aonde você for, a unção do Senhor que está sobre a tua vida vai fazer a diferença. Porque a partir de hoje você não vai mais se calar. Ah, mas está ensinando errado. Pois eu vou colocar Jezabel no lugar dela. Jezabel tem que ser envergonhada. E o Senhor, ou então o Senhor dirá para nós: eu tenho contra ti. Ei, irmão, se Deus olhasse para nós hoje e dissesse isso, como você ficaria no teu íntimo? Olha, eu tenho contra ti que tu está tolerando coisas que não deveria tolerar. Escute aqui, dentro da tua casa, quem tem autoridade sobre os teus filhos é você e seu esposo. Filho não grita com pai e com mãe dentro de casa, coisa nenhuma. Filho tem hora para ficar no celular, filho tem hora para dormir, filho tem que prestar conta do que aprendeu na escola. Hoje o papel está sendo invertido, mas a gente não tolera esse tipo de coisa. O pai tem autoridade, o marido tem autoridade, a igreja ainda tem autoridade contra o império das trevas. E nessa manhã o Senhor vai nos dar essa graça, essa unção, essa autoridade, para nós colocarmos na força do Senhor cada coisa no seu devido lugar. Só os posicionados nessa manhã. Levante as suas mãos para o alto sem ira nem contenda e diz: Deus, eis-me aqui, usa-me. Eu estou disponível. Porque o Senhor ressuscita mortos. O Senhor levanta o caído. Mas o Senhor também confronta o erro por amor, para não perder essa alma. Comece a clamar nessa manhã, porque o Espírito de Deus está aqui em nosso meio. E Ele deseja nos encher e nos revestir. Ele deseja nos revestir de uma forma tão poderosa, que a partir de agora, onde a gente chegar, nós não vamos mais nos calar. Nós vamos abrir a nossa boca e vamos ser profeta de Deus na terra, sem temer a nada nem ninguém. Pai, aqui está a tua igreja. A igreja pela qual tu enviaste Cristo para dar a sua vida em favor dela. Aqui tem pessoas carentes, Senhor, de receber a unção do teu Espírito. A graça que provém do teu alto e sublime trono. A graça, Senhor, que nos dá ousadia para abrir a boca e profetizar. E que nos dá graça, força e impulsionamento para confrontar o erro daquele que está vivendo no pecado. Que a santidade continue sendo o marco dessa igreja. E que cada crente que chegou aqui seja revestido pelo teu Espírito Santo. De uma forma tão sobrenatural. Que aonde ele passar, o brilho do Espírito Santo vá na sua frente. E que ele seja respeitado pela unção e autoridade que está sobre a vida dele. Eu quero convidar você nessa manhã, se você tem alguém nesse lugar que você precisa pedir perdão, não hesite. Abra a tua boca e pede perdão. Dá um abraço nessa pessoa e diz: eu te amo, eu estou caminhando para o céu junto contigo. Nós precisamos ter comunhão e andar em unidade. Porque quem está caminhando para o céu deseja levar mais alguém. Nesta manhã o Senhor nos visita, porque Ele nos ama e Ele nos confronta naquilo que é necessário. Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo que passeia em nosso meio, toque em cada um de nós do alto da cabeça à planta do pé. E nos revista, Senhor, para que possamos sair daqui, a partir de hoje, viver o melhor tempo que Tu tens reservado para a nossa vida. O tempo de cumprimento de promessas. Um tempo de posicionamento, Senhor. Um tempo, Pai, onde nós não vamos mais nos calar e nem recuar diante das leis que estão sendo estabelecidas. A igreja do Senhor vai se posicionar. Chega de derrubar live. Chega de se posicionar contra a igreja. Porque a igreja do Senhor vai permanecer de pé. Doa quem doer. Fira quem quiser ferir. Jezabel não tem poder em nosso meio. Jezabel não tem voz em nosso meio. Jezabel não tem palavra em nosso meio. Porque o Senhor devolve vida para quem chegou aqui fraco. O Senhor devolve a estabilidade para quem chegou aqui desestabilizado. Para quê? Para você se posicionar e falar contra tudo aquilo que está se levantando contra a igreja do Senhor. Tem alguém posicionado e recebe essa palavra aqui agora. Nos reveste, Deus. Nos enche, Senhor. Renova os teus vasos aqui nessa manhã. Desce sobre cada um de nós com unção, ousadia, autoridade. Batiza, Senhor. Renova, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra nesse lugar. Estamos disponíveis e queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Que você possa sair daqui nessa manhã dirigido pelo Espírito de Deus, para que através da tua vida todo espírito contrário, todo ensino contrário
E toda ferramenta preparada contra a igreja não venha prosperar. Porque o dono da igreja está nos visitando nesta manhã. E eu vejo como que o Senhor, nesta manhã, na vida de algumas pessoas que chegaram aqui, Ele injeta soro nas tuas veias, para te renovar a caminhar uma vez mais. Se você chegou triste aqui, seja renovado na força, na alegria e na unção do Espírito Santo de Deus. Se você chegou aqui fraco ou na incerteza da tua salvação, o Senhor diz que por ti foi pago um alto preço. É preço de sangue. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Missionária Adriana, eu vejo essa igreja como uma arca. E nessa arca estão escondidas pessoas que farão a diferença nessa geração, nesse lugar. Pode ser taxado, pode ser rotulado, pode ser humilhado, pode ser criticado, pode até ser desprezado. Porque eu já vi gente passando aqui na frente dessa igreja quando eu desci. Gente passando e lançando palavras contrárias. Mas o Senhor está dizendo, eu abri a porta e eu sou poderoso para manter a porta aberta. Essa obra não é obra da mão de homem, essa obra é obra do Senhor. E aqui estão escondidas vidas que desejam crescer e se santificar para contemplar o Senhor. Porque não é assim de qualquer jeito que chega diante do Senhor e chega nas mansões celestiais. Só vai chegar lá quem viver em santidade. E a santidade, missionária, ainda é algo que tem sido pregado neste lugar. E o Senhor está dizendo, persevera, permanece, porque aquilo que eu te dei, a unção que eu coloquei sobre a tua vida, a palavra que eu coloquei nos teus lábios, é palavra para esse último tempo. Então não te cales, eu te levantei como uma voz profética. Tu não tolera espírito de Jezabel, tu não tolera a doutrina de Jezabel. Vai nessa tua força, o Senhor te respalda. Vai nessa tua força, o céu te garante a vitória, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero pedir a você para fazer uma última oração. Se você tem comunhão com essa irmã, e se você, irmão, tem comunhão com esse obreiro que está do teu lado, segure na mão dele. Se você puder, dê um abraço nele e diga, o meu Deus é o teu Deus. Nós estamos caminhando para o mesmo céu. E agora eu quero orar pela tua vida. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Ore por essa pessoa agora. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Vem cá, Valesca. Vem cá, Valesca, segura na minha mão, eu vou orar por ti. E tu ora por mim. E nós oramos uns pelos outros. Eu já estou terminando, mais um minutinho. Abençoe a vida dessa pessoa. Você não sabe como ela chegou aqui. Talvez o falso ensino de Jezabel já fez com que essa pessoa desanimasse na sua caminhada. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, nós seremos revestidos na força do Espírito Santo de Deus, que fará nos avançar. E nada nem ninguém vai nos paralisar. Comece a clamar pela vida dela em nome de Jesus. Faz a vida os sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. Ele está fazendo coisa nova em nosso meio nessa manhã. Ele está nos renovando. Ele está te enchendo. Ele está colocando palavra nos teus lábios. Ele está mudando o teu vocabulário. Você tem um vocabulário celestial à tua disposição a partir de agora. E a partir de hoje, aonde você chegar, você vai profetizar. Você vai abrir a tua boca e vai se deixar ser instrumento de leve e fácil manejo nas mãos do Senhor. Para quê? Para colocar por terra tudo aquilo que tenta impedir a obra de avançar.
para colocar por terra todo principado e toda potestade, para colocar por terra toda falsa doutrina que tem tentado entrar em nosso meio, em nome de Jesus. Deus te dá unção agora, Deus te dá poder agora, Deus te reveste agora, Deus te dá força agora, Deus te dá ousadia agora. Recebe que é de graça, recebe que é do trono da graça, mas não foi de graça, valeu o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. Recebe essa graça nessa manhã. Recebe renovo de Deus essa manhã. Recebe ousadia da parte do Senhor nessa manhã. Recebe um vocabulário celestial nessa manhã. Recebe graça, 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 graça. Tem graça disponível para nós hoje. Tem unção disponível para nós hoje. Tem poder do alto disponível para nós agora. Recebe da parte do Senhor. Recebe a ousadia para pisar serpente, escorpião e todo o poder do maligno. Recebe, recebe de Deus dom. Recebe de Deus novidade de vida. Que novidade é essa? Posicionamento, revestimento, unção e graça. Recebe em nome de Jesus.